E aí, galera, como vocês estão? Marília Quinassa falando com vocês, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma certa conspiração que existe no mundo que quer nos deixar pobre e que tira a nossa autorresponsabilidade. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreve aqui no canal caso tu ainda não é inscrito e depois compartilha esse vídeo com os teus amigos, que eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir o que eu tenho para falar aqui. E agora bora pro assunto. Um ensinamento que a gente tem de milênios já é que nós não somos responsáveis pela nossa própria vida. Eu sei que não é um ensinamento que vem dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, vem de muito, muito tempo antes disso, tá? Por quê? É uma conspiração que existe, que age para nos manter aprisionados, para realmente manter toda a população presa no medo. A gente age com medo, a gente sempre faz qualquer coisa com medo, como se nós não fôssemos livres. Mas nós viemos para a Terra para sermos livres. Todos nós viemos para a Terra para ser livre. Então, eu quero que tu pare e pense um pouquinho sobre todas as situações da tua vida que tu já colocou a culpa em alguém, seja o que for, por qualquer coisa que tu fez. Ah, não, eu não fiz tal coisa porque eu tenho medo disso. Ah, eu não fiz tal coisa porque eu tenho medo de ir pro inferno. Eu não fiz tal coisa porque eu tenho medo de não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa. O que acontece? A conspiração que eu quero contar pra vocês é a conspiração RPR, Religião, Política e Remédios. Essa conspiração, ela age para realmente nos aprisionar através do medo. Os líderes religiosos antigos, eu não tô falando de Jesus, tá? Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que acredita muito nas leis universais, eu acredito muito em Deus, eu acredito em toda essa energia cósmica que existe. Porém, a Bíblia, por exemplo, ela não foi escrita por Jesus Cristo, ela foi escrita por seres humanos e depois de muito tempo ela foi alterada, ela foi censurada, enfim. A Bíblia que a gente lê hoje em dia não é o ensinamento que realmente teve por aí, tá? E o que acontece? Esses ensinamentos que estão na Bíblia, que regem toda a nossa humanidade, elas querem nos aprisionar, elas querem nos deixar com medo, como se nós não fôssemos responsáveis pela nossa própria vida, pela nossa própria situação de vida. Então, por que isso acontece? Porque as religiões, elas precisam manter os seus fiéis. E assim, eu particularmente, Marília falando, eu não sou atuante em nenhuma religião, tá? Eu não sou católica, eu não sou espírita, eu não sou evangélica, eu não sou umbandista, eu não participo de nenhuma religião. Porque eu acredito em todas elas, eu vejo o bom de cada religião e eu pego como verdade pra mim. Só que a gente não foi ensinado a fazer isso, a gente foi ensinado de que apenas uma religião, aquela que a gente foi batizado, que é a correta. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente é livre para escolher e para entender o que faz sentido para nossa vida e o que não faz. Então, o primeiro pilar seria realmente a religião, que nos mantém presos às suas convicções através do medo. E eu não tô falando, parem de seguir a religião de vocês. Não, continua na tua religião. Se ela te ajuda a ser uma pessoa melhor, se ela te ajuda a evoluir, continua nela. Mas começa a analisar o que ela tá te falando que talvez esteja te aprisionando, que não esteja te permitindo ser tudo o que tu nasceu para ser. E daí, o que aconteceu? Os políticos começaram a perceber que os líderes religiosos tinham muito poder e eles começaram a utilizar dessa mesma técnica para manter a população nas rédeas conforme os ensinamentos que eles queriam passar. Para eles continuarem sendo super poderosos e daí a população né? Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que entender é que não existe um político que vai vir nos salvar, porque assim, a política foi criada
para nos dar segurança, tá? Mas não é o político que vai vir te salvar disso, porque a gente já sabe disso, que o político ele não tá interessado na nossa vida, ele tá interessado lá na vida dele. Isso é muito real. Ele não tá interessado em nos ajudar a sermos pessoas melhores e a entender. Não, não é isso. Eles querem manter quem é pobre pobre e manter a sua riqueza para eles. É isso que eles querem e não é assim que as coisas têm que funcionar. Então, para de acreditar em seja lá que político for, porque os políticos não estão pensando em ti, eles não vão vir te salvar, eles não estão criando um plano mirabolante para te tirar da pobreza. Não, eles não estão fazendo isso. A única pessoa que é responsável pela tua própria vida é você mesmo. As campanhas eleitorais, elas são sempre iguais. Vocês podem parar para pensar sobre isso. É sempre a pessoa que tá no governo falando: eu já fiz isso aqui de bom, eu já fiz isso aqui de bom, eu já fiz isso aqui de bom e eu posso fazer isso aqui de bom ainda. E daí vem a oposição e fala: não, porque isso aqui fez errado, isso aqui não aconteceu, isso aqui não sei, isso aqui não fez, isso aqui não fez, mas eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer tudo. E não, eles não querem nos salvar. Então para de colocar a responsabilidade da tua vida nas mãos de um político que nem te conhece, que não tá nem aí pra ti. Pega as tuas rédeas da tua vida e assume o teu poder pessoal. Entende? E agora vamos pro outro pilar. Eu não vou me aprofundar nesses assuntos. Eu vou deixar depois um link para vocês pensarem mais sobre isso, para vocês estudarem um pouco mais sobre isso, porque são assuntos bem polêmicos, eu sei disso. O próximo pilar da conspiração que tira a nossa autorresponsabilidade são os remédios, é a indústria da doença. É uma indústria que tira a nossa autorresponsabilidade sobre a nossa própria saúde, sobre o nosso próprio corpo. E assim, eu sou terapeuta, então deixa eu contar pra vocês uma coisa que é muito, muito essencial que todos saibam. Qualquer doença, dor que você tenha, ela nasceu no seu campo espiritual, no seu campo sutil, na sua energia. É algum desequilíbrio de pensamento, sentimento ou emoção que você teve. Então, assim, nós temos o poder de criar a doença, então nós também temos o poder de nos curar das doenças. E eu não tô falando, parem de tomar remédio, não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo para você começar a analisar mais profundamente de onde é que tá surgindo a sua doença. Porque o momento que a gente entende como a doença surge na nossa vida, a gente começa a trabalhar esse lado e as doenças param de surgir. Só que se a indústria da doença te conta esse tipo de coisa, você vai começar a realmente cuidar o que causa a doença e não vai mais consumir tanto remédio quanto você consome, entende? Porque a indústria da doença, ela não quer que você morra, mas ela também não quer que você tenha uma vida saudável. Então começa a analisar realmente o que está por trás de cada dor, de cada doença que você tem e começa a agir pelo teu emocional, começa a analisar o teu emocional para mudar essa frequência, para entender o que está por trás disso e a doença depois não voltar mais. Porque é assim que as coisas funcionam e eu sou a prova viva disso. Mas em outros vídeos eu vou falar mais sobre isso, tá? E daí assim, tem mais uma cerejinha nesse bolo todo que ela atua de uma forma muito louca na nossa vida, que é a mídia. Como eu já falei em outro vídeo, nós criamos a nossa realidade. E como que isso acontece? Como que a mídia age para nos deixar pobre? Tudo aquilo que a gente vê, a gente acredita. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente replica na nossa vida. E o que você vê na mídia? Eu não sei, agora eu não assisto mais noticiário, eu não assisto novela, eu não assisto nada disso, porque assim, quando eu assistia, era só desastre. É desastre atrás de desastre, daí morte, e assalto, e morte, e não sei o quê. Meu Deus, eu fico vibrando só em morte, só em assalto, só em dor, é isso que eu vou atrair para minha vida. E daí no meio dessas dores todas, de todas essas notícias horríveis que a gente fica vendo, daí vem ainda aquela propaganda assim,
cólica. Você não consegue viver sem um Dorflex para a sua dor de cabeça. Não é assim que as coisas funcionam, entende? A mídia ela vai agir realmente para manipular a nossa mente, para que a gente não tenha uma autorresponsabilidade sobre a nossa vida. E a gente vai ver aquela situação e a gente vai acreditar que aquilo é real e a gente vai replicar aquilo para nossa vida. Por mais que na minha vida aquilo não seja uma realidade, se eu tô vendo uma notícia que tá me falando que uma mulher foi passear e o cachorro foi atropelado por um homem que estava não sei o que e que daí arrastou o cachorro por 15 quadros. Cara, eu vou achar que aquilo é com o meu cachorro, eu vou entrar em desespero. E o momento que eu entro nesse desespero, eu começo a vibrar muito baixo e eu não consigo mais atrair coisas boas para minha vida. Então, cuidem as coisas que vocês assistem, cuidem as coisas que vocês escutam, cuidem todas as mídias de vocês, alimentem o cérebro de vocês e a mente de vocês, a audição, os olhos, alimentem a mente de vocês com coisas boas. Tudo aquilo que a gente vê, a gente acredita, tudo aquilo que a gente acredita, a gente replica. Então, quando a gente junta todas essas galeras ali em um bolo só, é realmente o negócio necessário para nos deixar pobre, para nos manter na pobreza, para nos manter na escassez. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas assim, eu vou pedir para vocês entrarem no canal do Bruno Gimenez. Ele fez uma série enorme de vídeos explicando exatamente como que funciona toda essa conspiração, tá? Então entra no canal do Bruno Gimenez, assiste os vídeos que tem lá e depois vem falar comigo sobre isso, para ver o que você achou sobre esse assunto, tá? Eu só dei uma explicação muito básica aqui para vocês só terem noção de que isso existe, isso é real, tá bom? Então, o tema de casa de vocês desse vídeo é realmente entrar no canal do Bruno Gimenez e assistir a série de vídeos sobre a conspiração para te deixar pobre. Porque o cara manja demais, é um estudo muito aprofundado que ele e a Patrícia fizeram e é realmente incrível, revolucionou a minha vida. Eu saí daquele pensamento porque, para quem não sabe, eu já fui muito de achar que um político ia destruir com o mundo, que o outro político daí ia vir salvar o mundo, e nenhum dos dois, não. Qualquer político que for lá é realmente para pensar só em si mesmo e é isso aí que a vida vai fazer, tá? Então, assume as rédeas da tua vida, se autorresponsabilize por tudo que acontece na tua vida. Você é o responsável por todos os acontecimentos da tua vida. É isso que você tem que lembrar. Eu sou a responsável pela minha vida, eu decido tudo que acontece na minha vida. Eu não tenho como ficar botando a responsabilidade da minha própria vida em seja lá quem for. Não importa quem seja a pessoa, pode chegar o Papa na minha frente que eu não vou botar a responsabilidade da minha vida em cima dele. Por mais iluminado que ele seja, eu sou a responsável pela minha vida, ok? Se lembra disso, você é o responsável pela sua vida, tá bom? E é isso aí, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que tá precisando ouvir isso e comentem aqui pra mim o que vocês acharam de todas essas informações, que eu sei que foi um vídeo maçante. Fazer o quê?